Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual for a hora que você estiver assistindo esse belíssimo vídeo sobre as aplicações do curso de eletromagnetismo na Química. A nossa aplicação é sobre a reação Diels-Alder e a influência do campo elétrico nesse tipo de reação. O seguinte vídeo foi produzido pelas alunas Isabelle Kilovain, Carol Londeiro-Gutchevitz e Caroline Fauro Teixeira, as quais são discentes da Universidade Federal de Santa Catarina, do campus Blumenau. Pois bem, vamos iniciar então a nossa discussão acerca do assunto. Por que a reação de Diels-Alder tem esse nome? Ela tem esse nome em homenagem a dois pesquisadores que foram os descobridores da reação. Os dois foram dois químicos orgânicos alemães, Otto Diels e o estudante de pesquisa Kurt Alder, na Universidade de Kiel, na Alemanha. Eles descobriram essa reação, que foi nomeada com os seus dois sobrenomes, Diels e Alder, em 1928. 22 anos depois, em 1950, os dois foram agraciados com o Prêmio Nobel, pela descoberta e pelo desenvolvimento da síntese utilizando dienos, a qual é essa reação Diels-Alder, que é muito importante na síntese de compostos cíclicos. Agora que já conhecemos os pesquisadores que descobriram essa nova metodologia de reação, vamos então entender qual é esse mecanismo. O mecanismo de cicloadição de Diels-Alder, ele não é nem polar e nem radicalar, ele é um processo pericíclico. Reações pericíclicas têm um mecanismo de reação que é dito do tipo concertado. Isso quer dizer que elas ocorrem em uma única etapa e acontecem também pela redistribuição cíclica de elétrons do tipo ligantes. Isso quer dizer para a gente também que não temos a formação de intermediários, mas, em contraposição, temos a formação de um complexo ativo que está infimamente correlacionado a um estado de transição. Pois bem, vamos agora ver com mais detalhes esse tipo de mecanismo e suas características. O mecanismo clássico de Diels-Alder leva à formação de duas ligações do tipo carbono-carbono em seus produtos, acontecendo em uma única etapa. Ele é um método geral para se obter moléculas cíclicas. Essa única etapa a qual ele é submetido é uma etapa que passa por aquecimento. A reação não tem intermediários, mas ela passa por um estado de transição que é particularmente estável. Essa estabilidade pode ser explicada pelo estado de transição, que contém 6 elétrons deslocalizados e tem essa estabilidade adicional por ser um caráter parcialmente aromático e que obedece também à regra de Hickel. Esse estado de transição tem essa estabilidade adicional porque, por exemplo, se nós tomarmos o exemplo do benzeno, ele é um composto aromático, ele é cíclico, ele é planar e tem uma completa conjugação de elétrons em sua molécula, uma completa deslocalização de elétrons. E só tem esses elétrons em orbitais ligantes. Justamente por isso, ele tem essa estabilidade adicional e ele é um composto aromático que segue a regra de Hickel. Recapitulando então, nós temos uma metodologia de reação que acontece em uma única etapa. Mas quais são os reagentes que nós temos nesse tipo de reação? As reações de Diels-Alder acontecem entre um dieno conjugado e um alceno, que também pode ser chamado de olefina. Nesse tipo de reação, nós nomeamos esse alceno como sendo nosso dienófilo. Como estamos falando de filos, nós temos uma certa atração. Nesse caso, uma atração por dienos. Então, nós temos o dieno e um composto, um reagente que é atraído por dienos. Mas, o que seria um dieno? Um dieno é um composto relativamente rico em elétrons, que pode ser de cadeia aberta, pode ser cíclico e também pode conter diversos substituintes. Mas, nesse composto, nós temos uma única limitação. Ele deve assumir a conformação S-cis. E também efeitos estéreos precisam ser levados em consideração juntamente com essa conformação. Mas, qual é o motivo desses dienos precisarem adotar essa conformação permanentemente S-cis? Na reação de Diels-Alder, a ligação sigma do centro do dieno torna-se a nova ligação π do produto.
E a conformação dessa ligação sigma torna-se a configuração da nova ligação π do produto. Por esse motivo, dienos cíclicos devem ter conformação permanentemente S-cis em reações de Diels-Alder. Um exemplo de dieno que tem essa conformação é o ciclopentadieno. Mas por que eles não podem ter a conformação permanentemente S-trans? Eles não podem porque o produto formado por esse tipo de dieno teria uma ligação dupla trans que seria impossível de ser formada no novo anel de 6 membros, que é o nosso produto. Mas e quanto ao dienófilo? Quais são as suas características? O dienófilo, ele geralmente possui um grupo retirador de elétrons que está conjugado ao alqueno. Então, ele é relativamente pobre em elétrons, uma vez que esse grupo retirador de elétrons vai retirar essa densidade eletrônica da ligação dupla. Então, aqui a gente pode estar falando de grupos que retiram densidade eletrônica por efeito indutivo ou mesmo por efeito mesomérico. Então, agora a gente já sabe as características dos nossos reagentes, então podemos falar sobre o produto dessa reação. O produto de Diels-Alder, ou mesmo um aduto de Diels-Alder, tem sempre um ciclo que contém 6 membros com uma ligação dupla dentro do anel. E também ele pode conter o grupo de conjugação fora do anel e no lado oposto do lado do anel do alceno. Essas são as 3 características que marcam principalmente um produto ou um aduto de Diels-Alder. Grupos de conjugação retiradores de elétrons, a gente pode pensar em um grupo nitro, um grupo ciano ou mesmo halogênios, o flúor, bromo, iodo e cloro. Passando agora para uma parte mais prática, o exemplo mais simples de reação de Diels-Alder vai ocorrer entre o etileno e o 1,3-butadieno. Porém, essa reação ela tem uma energia muito alta de ativação e não ocorre a uma velocidade tão alta. Entretanto, o modo de aumentar a reatividade do dienófilo é de inserir grupos que retiram densidade eletrônica diretamente ligados à ligação dupla, como foi mencionado anteriormente. Se fizermos essa mudança, teremos um aumento do rendimento a uma temperatura moderada. Então, por vezes, é válido fazer algumas mudanças na estrutura desse dienófilo para que ele fique mais reativo. Mas voltando ao nosso exemplo do etileno e do 1,3-butadieno, do ponto de vista de orbitais moleculares, a gente tem que essa interação ela deve ser do tipo ligante para ser uma interação orbitalar permitida, como é o caso desses dois compostos. Esses dois compostos eles se sobrepõem em fase, ainda mais se esse dienófilo conter um grupo retirador de elétrons, ele vai atrair os elétrons que fluem do dieno para ele. Assim, a gente considera o orbital LUMO, o orbital desocupado do dienófilo, e o orbital HOMO do dieno, ou seja, o orbital ocupado. Esses dois reagentes obrigatoriamente precisam interagir em fase, porque interações fora de fase elas não são permitidas, uma vez que o HOMO de uma molécula de etileno e LUMO da outra não tem a simetria apropriada para permitir que as duas ligações sejam formadas no mesmo estado de transição em uma cicloadição concertada. A reação pode ser feita utilizando ácidos de Lewis como catalisadores, uma vez que o ácido de Lewis ele pode interagir com o grupo retirador de elétrons presente no dienófilo. Por meio dessa interação, a energia do LUMO fica mais baixa, o que deixa a reação mais rápida e, por ter uma energia de ativação menor, a reação pode ser feita em temperaturas mais baixas. E um exemplo desse impacto seria que, sem catalisadores de Lewis, a reação aconteceria a 120 graus Celsius, e com o uso desses catalisadores a 0 graus Celsius. Então, como podemos ver, ácidos de Lewis como catalisadores, eles conseguem acelerar as reações. E se eu falar para vocês que o uso do campo elétrico orientado, ele consegue aumentar ainda mais essas reações? Estamos falando de um fator de 5, tá bom? E para melhor compreender o uso do campo elétrico,
vamos retomar alguns conceitos com o intuito de assimilarmos melhor esse tipo de aplicação. Como vocês já sabem, o campo elétrico ele aumenta no fator de 5 a velocidade da reação quando comparado com ácidos de Lewis. E agora eu vou falar um pouquinho mais do campo elétrico para saber melhor sobre essa influência em relação a essa reação acontecer. Bom, de um ponto de vista qualitativo, o campo elétrico ele é uma grandeza física vetorial, a qual é usada para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas elétricas de prova, e de módulo unitário em função das suas distâncias. O campo de força é provocado pela ação de cargas elétricas, que podem ser de elétrons, de prótons ou de íons. As cargas elétricas em um campo elétrico provocam essas forças elétricas. As linhas de campo elétrico, elas mudam de direção e sentido conforme a carga, que pode ser a positiva ou a negativa. As cargas positivas, elas têm um campo elétrico que é divergente, ou seja, que saem da carga. Elas apontam para fora, no sentido oposto a essa carga. Já as cargas negativas, elas têm um campo elétrico que é convergente, ou seja, que entra na carga. Essas linhas de campo, elas apontam para essa carga negativa. E essas linhas que são mostradas na figura são chamadas de linhas de força. Quando pensamos nessas linhas de campo elétrico, nós também podemos fazer uma relação com as forças de atração e de repulsão com cargas iguais, que são as positivas e as positivas, ou as negativas com as negativas, ou mesmo de cargas diferentes, como no caso um dipolo elétrico, o positivo e o negativo. Quando temos cargas de sinais opostos, o positivo e o negativo, no caso, temos a atração e as linhas saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Em cargas iguais, a gente tem essa repulsão, que no caso nas cargas positivas, as linhas divergem e nas cargas negativas, essas linhas convergem. Agora, falando mais de um ponto de vista quantitativo, para verificarmos se existe um campo elétrico em um ponto, colocamos uma carga de teste, que nada mais é do que um objeto carregado. Se esse objeto sofreu uma ação de uma força elétrica, então sabemos que existe um campo elétrico nesse ponto. O papel dessa carga de prova é mensurar o valor do campo gerado pelas demais cargas no espaço em questão. O ponto central é que a distribuição das cargas em um espaço, nesse caso estamos tratando do vácuo, irá afetar todos os pontos do espaço, produzindo assim em cada ponto um valor de campo elétrico. Então, como mostrado para vocês, a gente tem a seguinte expressão para definir o campo elétrico como uma força por unidade de carga. Aonde definimos esse campo elétrico E em um ponto, sendo a força elétrica, no caso F0, que atua sobre uma carga Q0, nesse ponto, dividindo essa carga Q0. As unidades do SI, do Sistema Internacional, são a força, no caso em newtons, e essa carga em coulombs, essa carga Q. E desse modo, a unidade de campo é o newton por coulomb. Agora, sabendo então de todos esses conceitos, podemos entrar em um estudo publicado pela Nature em 2016. Nesse estudo, pesquisadores descobriram uma nova forma de acelerar as reações químicas. Uma equipe de cientistas da Espanha e Austrália utilizaram da eletricidade estática como um novo catalisador na reação de Diels-Alder, aumentando a velocidade da reação por um fator de 5. Em vez dos tradicionais catalisadores de alto custo, como a platina e ródio, pesquisadores aplicaram um campo elétrico entre dois nanoeletrodos ligados às moléculas que deviam reagir, no caso, o dieno e o dienófilo. Quando um campo elétrico está alinhado, é possível estabilizar mais as formas de ressonância, resultando na estabilização geral da molécula ou estado de transição. Assim, deve-se, em princípio, ser capaz de manipular a cinética e a termodinâmica de processos não redox usando um campo elétrico externo. No entanto, para aproveitar campos elétricos externos para catálise de reações químicas, a orientação dos reagentes de aproximação em relação ao estímulo de campo precisa ser controlada. O estudo realizado por esse grupo de pesquisadores foi um procedimento experimental que comprovou que a reação de formação de ligações carbono-carbono é acelerada por um campo elétrico. Foi projetado um sistema de modelo de superfície para sondar as reações químicas de Diels-Alder
e acoplado a isso um microscópio de tunelamento de varredura de quebra-junção, o STM-BJ. O STM é uma medição elétrica realizada em nível de molécula única e é perfeitamente adequado para fornecer um estímulo de campo elétrico em reagentes que se aproximam, ou seja, em outras palavras, isso nos dá a capacidade de controlar a dinâmica dos reagentes que se aproximam e fornecer o estímulo de campo na colisão. O microscópio de tunelamento, STM, ele foi criado em 1981 pelos cientistas Gerd Binning e Heinrich Hörer, da IBM de Zurique, e acabaram recebendo o Prêmio Nobel de Física em 1986 por essa descoberta. Na microscopia de tunelamento, é aplicada uma diferença de potencial entre uma ponta muito fina condutora e uma espécie condutora ou semicondutora durante uma varredura em XY. Quando a distância entre elas é da ordem de 1 nanômetro, uma corrente de tunelamento é estabelecida. A corrente de tunelamento depende exponencialmente da distância entre ponta e superfície. Assim, no modo altura, a corrente deve ser mantida constante. Quando a ponta passa por pontos de diferentes alturas, a corrente é alterada e o sistema de controle a corrige, sabendo qual foi a distância em Z responsável pelo valor alterado na corrente. Para cada ponto, XY, o sistema então ele registra Z, formando um mapa topográfico ao final da varredura. No modo corrente, a altura é mantida constante e para cada ponto XY, o sistema registra um diferente valor de corrente, a qual depende do valor entre superfície e ponta, alterado por irregularidades na superfície e também dos tipos de átomo presentes na amostra e do seu arranjo atômico. Nessa experiência, com o microscópio de tunelamento, é obtido um aumento de 5 vezes na frequência de formação de junção de molécula única devido à reação quando o campo elétrico está presente e alinhado na direção para favorecer o fluxo de elétrons do dienófilo para o dieno. Podemos ainda retirar disso que temos uma movimentação de cargas elétricas. Quando uma carga elétrica, como um elétron, ele se move em razão da influência de um campo elétrico externo, dizemos que se forma uma corrente elétrica. Esses elétrons, no caso, eles são nossos portadores de carga que se definem como uma partícula livre portadora de uma carga elétrica. Elas transportam a carga elétrica de um ponto para o outro. Bem, e como temos uma corrente elétrica, é válido também relembrar a definição formal dela. Ela é uma das grandezas fundamentais da física. A sua unidade, de acordo com o sistema internacional, é o ampere. Uma corrente elétrica de 1 ampere implica que durante 1 segundo passou 1 coulomb de cargas elétricas através de uma seção transversal feita em algum lugar do espaço. E, aliado a isso, temos que o potencial elétrico de um ponto está associado às interações capazes de colocar uma carga elétrica em movimento. Basicamente, todas as reações químicas elas podem ser vistas como um movimento de elétrons. Então, pode-se esperar que a sua cinética e a termodinâmica elas possam ser influenciadas por campos elétricos externos. A presença de um campo elétrico externo apropriadamente orientado influencia diretamente na energia de ligação. Então, ao aplicar o campo elétrico, ele fornece energia suficiente para superar a barreira de energia potencial através da tunelação. Aplica-se, então, um campo elétrico que acaba promovendo uma excitação da junção molecular para favorecer uma corrente de tunelamento, e a força elétrica conduz os portadores de cargas em uma determinada direção. A microscopia de tunelamento de varredura ela funciona como uma espécie de ponte. No vácuo, a partir do potencial estabelecido, se os elétrons que estão no substrato têm energia suficiente, eles são então transferidos e tunelam através dessa barreira de potencial. Então, resumidamente, deve-se aplicar um campo elétrico justamente para elevar a corrente de tunelamento num determinado ponto, de forma a se obter o produto desejado e de forma mais rápida. Bom, e em conclusão, nós apresentamos aqui a primeira evidência experimental de um processo de formação de ligação sendo acelerado por um campo elétrico externo orientado. Se alguém pudesse usar campos elétricos externos em vez de espécies químicas carregadas como catalisador,
poderiam manipular uma gama muito mais ampla de reações, alterando convenientemente tanto a reatividade quanto a seletividade de uma maneira ajustável e previsível pela teoria. Essa capacidade de manipular as reações químicas com campos elétricos oferece uma prova de princípio para uma mudança radical e uma descoberta que poderá levar a uma indústria química mais limpa e nanotecnologias mais baratas. Essas são as nossas referências. E, inicialmente, tivemos a ideia de utilizar esse tema para o nosso trabalho ao acessar o site Inovação Tecnológica, o qual nos deparamos com essa brilhante ideia de utilizar o campo elétrico como um catalisador da reação de Diels-Alder. E, com isso, vimos que era um estudo publicado na revista Nature do ano de 2016. A gente considera esse tema muito novo e que ainda está em constante estudo. Para explicar melhor a parte utilizada de química orgânica, utilizamos o livro que é muito famoso, do Jonathan Clyden, que é da Universidade de Oxford. E, claro, utilizamos o livro do Young, o qual foi muito utilizado nessa disciplina. Agradecemos a todos a atenção e esperamos que tenham gostado dessa novidade em síntese orgânica.